Olá, senhores, estamos de volta aí falando ainda no nosso segundo vídeo ainda dos antecedentes históricos, como que essa administração está sendo influenciada, ou seja, os conselhos administrativos foram influenciados por organizações tradicionais, até ideias, concepções, algumas influências históricas dentro da administração como um todo, beleza? E aí a gente parte para a parte das ciências, né? Qual que foi a influência das ciências dentro das organizações? Aquelas ciências básicas, né? Galileu, Galilei, Newton, influenciando astronomia, física, lei de força, lei de atração, mas principalmente o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui são forças que envolvem a organização como um todo, forças econômicas, forças históricas, sociais, culturais, pessoas, valores. Ou seja, pessoal, eu estou falando aqui de influência de mais algumas forças e principalmente eu gostaria de colocar aqui para vocês as forças econômicas, né, que influenciam, e aqui, né, saiu errado aqui, mas tecnológicas, que influenciam as empresas de hoje em dia. Pessoal, a ideia dessa influência das ciências, nós vamos começar a estudar as escolas da administração. As escolas da administração, elas estão ligadas, né? Se você quiser já fazer suas anotações, elas estão ligadas a essas influências, essa influência das ciências. Por quê? Porque as escolas da administração, elas são o princípio do início, né? Aquele princípio do início mesmo, do estudo da administração enquanto ciência. Beleza? Então, por meio de leis e forças envolvidas, começa-se a planejar o futuro de uma organização. Ou seja, a partir do momento que eu tenho as ciências, né, no seu sentido um pouco amplo, aí, que influenciam a organização dentro do ambiente onde ela está situada, você tem o início de estudo da ciência administrativa e do planejamento da estrutura organizacional enquanto o todo. E aí a gente tem uma das grandes, né, essa daqui eu queria destacar para vocês, porque eu acho uma das grandes influências que se tem hoje em dia. Logicamente a máquina a vapor lá de James Watt, ainda no século XVI e século XVII, século XVII, desculpa, e século XVIII ou XVI, XVII, enfim, que influenciou a indústria como um todo. Que é o que, pessoal? É a introdução da máquina a vapor. Lógico, a máquina a vapor, ela substitui a força humana em sua grande parte. Aí muita gente fala, professor, então a máquina a vapor, né, a introdução das máquinas, substituir a força da mão de obra de trabalho como um todo. Lógico que não, né, pessoal? Foi em grande parte foi substituído. Se hoje nem a tecnologia substituiu toda a mão de obra, né, a força de trabalho humana, que dirá antigamente. Então substituiu grande parte, mas não toda. Continuando aí. E aí você tem, né, alguns conceitos que passam a surgir a partir da Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial começou, como eu disse para você, com a introdução da máquina a vapor, substituindo grande parte da mão de obra. E aí você tem conceitos como padronização de produtos e processos, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Os processos eles são padronizados e os produtos são mais padronizados. Por quê? Porque você tem a máquina fazendo diferente. Logicamente, a máquina produz numa escala muito maior do que a mão de obra humana. O treinamento e desenvolvimento da mão de obra especializada. Por quê? Porque agora muitos funcionários vão passar a operar essas máquinas, ou seja, eles vão serem capacitados para poder trabalhar operando esse tipo de máquina. Criação de quadros gerenciais, que começa a se organizar, quadros gerenciais, técnicas de planejamento, né, de controle financeiro, controle financeiro da produção e aperfeiçoamento de técnicas de venda. Então começa a surgir alguns conceitos, né, e também algumas mudanças são relacionadas a partir da mecanização, né? Mecanização da indústria. Agora você tem uma indústria, uma agroindústria mais mecanizada, onde os processos e produtos eles são mais padronizados pela
inserção da máquina aí no ambiente industrial. Substituição do vapor pela eletricidade, aí um pouco mais para frente, né? Você tem a eletricidade surgindo com derivados, né, do petróleo, fontes de energia, aí, que isso daqui é muito importante. A indústria ela começa a dar passos maiores a partir do momento da inserção da eletricidade, né, derivados de petróleo como fonte de energia, como propulsão das máquinas que estão trabalhando dia e noite, né, aquela 24 horas ali sem parar dentro das organizações. Substituição do trabalho do artesão pelo operário, né, operário especializado em máquina. Ou seja, pessoal, aquele funcionário que estava acostumado, né, artesão, aquele trabalho todo manual, ele é substituído pelo funcionário que sabe mexer na máquina, porque a máquina ela vai produzir muito mais rápido que esse pequeno artesão aí. O desenvolvimento de novas formas de organização capitalista é lógico. Você, enquanto instituição, você começa a preferir a máquina, porque a máquina ela vai produzir numa escala muito maior. Provavelmente você vai ter muito mais produtos para venda e para comercialização aí do seu produto ou do seu serviço, fazendo também você adquirir um lucro muito maior, né? Transformação da lógica de transportes e comunicações, né? E o crescente domínio aí da ciência da administração. Então a ciência da administração ela começa a ser discutida, né, a partir dessas influências da Igreja Católica, influência da organização militar, das ciências, da Revolução Industrial, e aí começa a surgir os economistas liberais, como Adam Smith, que tem a ideia da mão invisível, né, do que controla o mercado. Ou seja, eu tenho uma livre competição. Pessoal, é muito importante essa ideia de Adam Smith aqui, que é uma ideia que eu comungo bastante, do livre mercado. Ou seja, você deve deixar o mercado se regular. E aí a principal lei aqui, pessoal, que nós temos hoje em dia, é a lei da oferta e da procura. Ou lei da demanda e da oferta também, que pode ser, né, colocado. Demanda e oferta. O que é demanda? Demanda é a procura dos bens ou dos serviços. Procura. Oferta de bens e serviços que são disponibilizados no mercado. Então, demanda versus oferta. Essa é a lei principal que rege o mercado hoje em dia. Pessoal, então muitas das coisas são reguladas por essa lei. O produto é necessário? Vamos deixar o público falar se o produto é necessário ou não. O serviço é essencial? Será que para o público é essencial? Então, eu comungo muito com essas ideias de Adam Smith, né, lá atrás, quando ele produziu A Riqueza das Nações aí no seu livro. E aí, né, muitas questões que nós devemos colocar também em relação ao que é essencial. Né? No caso aí que eu posso falar para vocês, a opinião do professor é essencial: saúde, educação e segurança. Pronto. São áreas em que, se o livre mercado agir, pode ser que muitas pessoas, né, às vezes numa renda melhor, numa renda pior, numa condição social não muito vantajosa, ou seja, pessoas que vivem ali perto da linha da pobreza, podem não ser guarnecidos com esses serviços básicos. Mas principalmente tirando esses três: livre mercado, lei da demanda e da oferta, beleza? E aí você tem o conceito da mais-valia de Karl Marx, né? Onde o dono, às vezes, ele explora o proletariado. Muita gente, às vezes, na aula de história, você ouve muito falar: o dono está explorando o proletariado. Pessoal, isso daqui nada mais é do que o lucro dentro da organização. A empresa, ela é feita para dar lucro. Se ela não tiver lucro, então ela fecha a empresa, não vale a pena você ter essa empresa. Então vamos tirar um pouco essa visão romântica e às vezes não muito trabalhada aí que se tem, né, desse conceito, mais valia explorar o trabalhador. Lógico que a gente tem essa exploração, né, hoje em dia, mas o trabalhador, ele sabe, ele quer trabalhar, ele precisa de trabalhar, não, então ele procura outra organização, talvez que ele ache que pague melhor, né, que ele acha que ele está sendo valorizado ou desvalorizado. A empresa, ela é feita para dar lucro.
Então nós temos a visão da administração aqui. Você não vai montar uma empresa que não dê lucro, né? E aí, continuando, influência dos pioneiros empreendedores, né? Os empresários começam a adotar uma estrutura mais funcional. Como assim, professor, funcional? De funcionalidades dentro da empresa. E, pessoal, a partir daqui, né, dos pioneiros empreendedores é que começa a estruturar um pouco melhor a organização. Ou seja, a organização vai ser dividida em áreas, em setores, né? Isso é muito importante. Observe aí. Você tem departamento de produção, iniciando sua constituição, departamento de vendas, departamento técnico, departamento financeiro. Ou seja, o que eu estou falando aqui, pessoal? Né? Eu estou falando das áreas. Estou falando das áreas da administração. Ou seja, você tem as áreas da administração começando a serem constituídas aí dentro da influência dos pequenos empreendedores. Beleza, pessoal? Então nós ficamos por aqui com os antecedentes históricos da administração, né? Eu falei que talvez a gente iria fazer, nós fizemos em 2 vídeos, essa é a parte 2 aí dos antecedentes históricos da administração, e aí a partir desse vídeo nós começamos o estudo das escolas da administração, aquele início, né? Aquela ideia inicial da influência das ciências na administração, e aí começa a administração ser vista enquanto ciência, enquanto estudo a partir das suas escolas. Ok, senhores, até o nosso próximo vídeo.